Boa noite, irmãos. Pode se assentar, Deus abençoe. Lorival, tá aí? Vamos cantar um hino, Lorival? Hã? Tem, dá para pôr letra lá, dá para pôr letra aqui também. Tá a letra, tem letra aqui também, né? Daqui os músicos estão aí, ó. Aí. Então vai tentar ajudar aí, vai tentar o microfone. Cadê o sem fio? Sem fio. Tá ali, ó. Já tá ligado. Vamos ficar de pé, igreja? Vocês amam adorar o Senhor? Como estão felizes? Levante a mão. Só vamos adorar o Senhor, então. Cadê a letra? Hoje vim aqui pra te adorar. Estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma que o Senhor tem pra dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Levante todo mundo, adore Ele. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ser. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é sua morada. Por favor, fica em casa e não saia mais daqui. Aleluia! Glória a Deus! Você o ama, igreja? Aleluia! Ele está aqui nesta noite para falar no seu coração mais uma vez. Hoje eu vim aqui para te adorar, Senhor. Solte sua alma para Ele, diga para Ele que você o ama de verdade. Hoje vim aqui para te adorar. Tá baixo. Estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje eu vou calar a minha alma. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. E Ele vai falar no seu coração nessa noite. Hoje quero ser abençoado, meu coração está preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero
devoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Você quer mais dele essa noite? Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada. Por favor, fica em casa e não saia mais daqui. Vem, Espírito Santo! Vem, Espírito Santo! Chama ele! Vem pra junto de mim! O meu corpo é sua morada. Por favor, fica em casa e não saia mais daqui. O meu corpo é sua morada. Por favor, fica em casa. Diga! E não saia mais daqui. Amém. Graças a Deus. Amém? Pode sentar, igreja. Aproveite o irmão Lorival, sábado e domingo, ele vai estar por aí. Pode aproveitar à vontade ele. Aproveitar essa força, né, irmão Lorival? Nos ajuda lá em Toledo. Cabeça branca já, ele era bem jovem quando eu conheci ele, mas já branqueou a cabeça. E eu estou aí com cabelo preto na cabeça ainda, né? Mas Deus abençoe vocês na internet que está nos acompanhando. A nossa gratidão por suas orações. Estive falando com alguns irmãos por telefone, outros através de e-mails, cartas e comunicações, né? Muitos meios de comunicação. Estamos muito agradecidos pelo povo, também pela maravilhosa igreja. Nós fizemos uma viagem especial com o pastor Luquemba e o pastor João Henrique de Freitas. Tivemos em todo o campo, praticamente, né? Em Toledo, Assis, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão. Pregaram, foram abençoados, né? Os que puderam ouvir. Na terça-feira, muitos de vocês estavam acompanhando o pastor Luquemba, né? E também no sábado, os que não vieram aqui, ouviram em casa a transmissão também da ceia. Nós começamos às 5 horas, terminamos às 9 horas da noite. A gente tinha uma reunião com os cooperadores também, terminamos, era 11h30 da noite. E no domingo de manhã tivemos uma reunião com os aspirantes ao ministério. Tivemos ali uma sabatina, porque sexta-feira à noite nós tivemos o Eliezer Cipriano pregando. E todos com caneta e dando nota. E no domingo de manhã, os outros aspirantes caíram em cima para fazer pergunta, né? Então foi uma boa aula, uma boa experiência para o irmão Eliezer. E ele estava muito contente porque pregou domingo à tarde em Cascavel, onde ele está atendendo um grupo de irmãos ali. E 4 irmãos decidiram ser batizados em nome do Senhor Jesus. Então, ele estava muito feliz, animado, né? Do trabalho, do resultado, e a gente também fica contente de saber que Deus está completando a obra, né? Graças a Deus por isso. Então estamos, pela graça de Deus, superando as divergências, as dificuldades e as provas. Deus está nos ajudando a alcançar nosso objetivo. Hoje o irmão Miguel nos telefonou, sofreu um acidente. Semana passada, o irmão Macário sofreu um acidente. E não foi mais grave, porque a mão de Deus estava presente. E o carro dele era grande. Se fosse um carro pequeno, talvez a proporção teria atingido a irmã. E eu acho que a coisa seria muito complicada.
mas graças a Deus foi só danos materiais. E também o irmão Miguel sofreu um acidente hoje, e pelo que ele me contou, danos materiais. É bom observar, irmão, que hoje o irmão Ismael teve um acidente também no trabalho dele, né? E pegou fogo e não foi maior o dano, porque a graça de Deus também estava presente ali, né? Ele me relatou os acontecimentos e eu observo que, como ele estava dizendo, uma pequena faísca causou um dano. Satanás não precisa muita coisa hoje. Basta você sair nervoso de casa, ou atrasado, ou aborrecido, ou se você não deu conta de pagar uma conta, você está sendo cobrado. Qualquer tipo de coisa que ele puder usar, ele vai levar você a cometer certos exageros e vai trazer consequência. E é muito bom, aproveitando esses casos, né, de envolvimento, de acidentes dos irmãos, é muito bom nós estarmos conscientizados do perigo que está em nossa volta. São pessoas endemoniadas, bêbadas, pessoas com problemas familiares, divórcio, separação, briga, problema na justiça, bandidos que estão no volante. Então, quando você sai de casa, você sai para um campo de batalha. Cada esquina, cada lugar que você vai encontrar demônios. Você vai para o trabalho, você vai encontrar um chefe irado, você vai encontrar um colega de trabalho revoltado. Por isso, se você não se brindar na presença de Deus e ter consciência de que fomos colocados aqui para passarmos por um teste, amanhã nós estaremos envolvidos em problemas, porque nós estamos, estamos assim, subestimando a força do inimigo. E ele não vai perder nenhuma oportunidade para nos atacar. Nunca. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai procurar te agarrar. Então, nós temos que conscientizar da hora que nós estamos vivendo, o trânsito, a estrada. Eu viajo, você sabe que essa última viagem agora foi 1.900 quilômetros rodados em apenas 8 dias, né? E a gente vê nas estradas, vê acidentes, vê todo tipo de coisas que acontecem pelo caminho, através dos caminhões, mesmo ônibus, e a gente cada vez mais fica mais consciente, não ter pressa, sair com tempo de sobra. Você gasta meia hora para ir no teu trabalho, sai 15 minutos antes, para que você não tenha que aborrecer e você ter que enfrentar um problema depois. Então saia com mais tempo, né? Acorde mais cedo. É melhor você esperar lá tranquilo do que você chegar em cima da hora atribulado, e aí o dia não é bom, não dá certo com os colegas, patrão, parece que tudo dá errado. Então, é bom saber que nós estamos aqui numa guerra mesmo, entre cristãos e filhos do diabo, e eles estão por todos os lugares. Então, vamos ter consciência, graças a Deus pelo irmão Miguel está aqui com nós, irmão Macário, a irmã Claudenice sofreu escoriações e teve que ir ao hospital, um homem bêbado, embriagado mesmo, não foi só alguma porcentagem de álcool no organismo, mas 0,046, ele foi preso em flagrante, dirigindo embriagado completamente. E quantos desses estão na cidade? Quantos desses nós temos que cruzar por aí? Quantos drogados tem por aí? Então você tem que procurar, nessas horas, por exemplo, o maior equilíbrio possível para que você não sofra um revés na sua vida, porque você não sabe em que condição está a pessoa naquele carro, na sua frente ou na sua traseira. E nós precisamos nos conscientizar do momento difícil que nós estamos vivendo de todos os lados. Então, a prudência, paciência, oração, agradecer a Deus por tudo, né? Entregar nas mãos de Deus, porque há circunstância que só a mão de Deus. Há outros que nós podemos livrar,
se nós estamos apercebidos, nós também podemos livrar com a nossa prudência. Então é muito bom que esses avisos, esses acontecimentos agora com os irmãos, sirva para os demais motoristas, irmãos, como uma advertência do momento que nós estamos vivendo. Às vezes tem que acontecer uma advertência para que nós possamos apercebermos melhor do momento, da dificuldade que a igreja está vivendo. Daqui a Toledo são 570 quilômetros. Eu poderia fazer isso em 5 horas e meia. Eu poderia, se eu falar assim, eu vou sair daqui e eu vou fazer em 5 horas e meia, como eu já fiz, eu chego em 5 horas e meia. Mas eu gasto 7 horas de viagem. 7 horas de viagem, assim, não é para dirigir mal, não é para fazer proeza, mas simplesmente procurar fazer o melhor. Porque eu aprendi que eu não tenho motivo de eu ter que fazer 5 horas e meia se eu sair daqui 9 horas da manhã e eu tenho culto à noite. Eu não tenho motivo para justificar a minha pressa de andar além para fazer em 5 horas e meia, a não ser uma aventura, né? Alguma aventura na estrada, em dirigir, para fazer em 5 horas e meia. Para quê? Como o profeta disse, você vê no farol, o camarada arranca já arranca 100 por hora, cantando o pneu. Ele disse, no outro farol ele para. Aí ele para e fica esperando no outro farol. O que adiantou ele fazer aquilo, o profeta disse? É um mundo de loucura. É o tempo que nós estamos vivendo. Né? Cada um doido para passar, 2 minutos a mais, 2 minutos a menos. Não faria diferença, mas não. A coisa e ali para e acabou. Você vai ter que esperar. Então vamos nos conscientizar da dimensão que nós estamos vivendo, das limitações do nosso corpo, da nossa vida, e vamos procurar, no final de dia, voltar para casa, assim, mais desestressado, mais descansado, onde você pode ter uma boa refeição, uma boa reunião com a família, ver o seu marido, sua esposa, seus filhos, voltar e dizer, graças a Deus, né? Porque tudo isso que acumula, você vai descarregar em alguém. A esposa vai pagar, os filhos vai pagar, a casa vai pagar. Quando você chega assim, você quer descarregar, você fica elétrico, né? Então aí você quer descarregar todo o estresse da rua, do trabalho. Por quê? Porque você foi estressado, estressou lá, voltou estressado, chega em casa, as pessoas que não devem vão pagar. Aí você quer, tudo é revoltante. Se o sabonete não está no banheiro, se a toalha não está no banheiro, se não, o chinelo sumiu, e essa coisa, não tem roupa passada, tudo você vai levar para um extremo e tudo vai se tornar um problema sério. Que se você tivesse desestressado, calmo, não seria nada. Mas pela condição que nós estamos. Porque o homem é assim, irmão, ele vai ficando encurralado e é um certo momento que ele atua como animal mesmo. Quando ele está encurralado, ele pode ser manso como ele for, mas se ele estiver estressado, encurralado pelos problemas, pelas dívidas, pela pressão, chega uma hora que ele realmente urra igual um animal selvagem. E sai de perto aqueles que não devem nada, porque senão vão pagar o que não devem. As mulheres que o digam, né? As esposas que o digam assim, né? Que essa é a verdade. Então nós precisamos nos conscientizar do tempo que nós estamos vivendo. Não é fácil, é um preço a ser pago. Seria muito melhor viver no tempo da carroça. Não é verdade? Você já viu uma batida de carroça? Já viu uma batida de carroça? Você já viu uma disputa nos faróis para a carroça sair primeiro que a outra e aquela coisa toda? Não, você não viu, né? Então, naquele tempo parece que no povo não tinha tanta pressa. E agora, quanto mais cavalo no motor, mais animal irracional no volante. Né? Mais irracional no volante. Quanto mais cavalo no motor, mais irracional no volante para pensar, para imaginar a potência que tem, que deveria ser administrado com uma consciência. Né? Eu fico olhando... eu tenho como exemplo o irmão Brana. Eu tenho o irmão Brana como meu exemplo. Nunca viu falar que o irmão Brana bateu o carro dele.
a menos da partida dele. Assim, se aconteceu, a gente não sabe, porque das mensagens que nós temos, eu nunca vi aonde o profeta bateu o carro dele, ou você já leu, alguém leu alguma coisa fora do acidente dele? Entende? Eu não creio que ele tinha uma proteção mais do que nós, porque todos nós somos filhos de Deus igual ele é filho de Deus, mas ele tinha uma prudência que nós não temos. A questão está na prudência que ele tinha, que nós muitas vezes não temos. E eu gostaria de ter a prudência que ele teve para que nunca viesse realmente a acontecer conosco. Mas tudo também são aulas. Qualquer acidente, não deu vítima, não houve ferimento, levanta as mãos para o céu onde você estiver, agradeça a Deus, diga, Senhor, obrigado. Danos materiais nós recuperamos e não tem vida, não tem dinheiro que pague uma vida, e algumas cicatrizes de acidentes que perdurará enquanto viver aqui. Então vamos ser gratos a Deus por Deus ter nos livrado até agora, não é? Amém? Graças a Deus. Espero que isso possa apenas nos ajudar ou te lembrar um pouquinho do perigo que nós estamos enfrentando hoje, o perigo que a igreja está enfrentando, né? Em todos os sentidos. Nós estamos vivendo à mercê de um mundo completamente desnorteado pelas condições que o mundo inteiro está passando. As nações, o profeta de todas as nações e o povo em geral estão todos desnorteados. E nós precisamos nos conscientizar que fomos chamados para esse tempo, para esta era. E devemos então dizer, Senhor, me dê a ferramenta, me dê a graça, me dê a condição de eu viver essa era como verdadeiro cristão, porque é uma era de muita dificuldade e nós vamos ser empurrados a problemas e Deus espera que nós, nos momentos difíceis, agimos como seus filhos e honramos a sua presença, né? Vamos ler as Escrituras. Vamos ler as Escrituras. Joel, o capítulo 2, versículo 28 até o 32. O preço da decisão. O preço da decisão. Vamos ler. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre a serva naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor possa vindicar, dar unção na palavra que já temos falado e que falaremos nesta noite, pois não adiantaria nada apenas ler as Escrituras e não ver o Espírito por detrás para vindicá-la com o objetivo de levar isto a uma realidade na vida de cada crente. Por isso nós reunimos aqui, não em torno de uma velha Bíblia, mas de uma nova Bíblia, onde o Senhor tem iluminado, através do Espírito, as santas letras que temos lido e leremos, porquanto cremos que nela encontramos vida, nela encontramos o consolo, nela encontramos a vitória que nós precisamos. Uma coisa eu te peço nesta noite, Pai, é que o Senhor nos dê mais amor pelo Senhor, mais amor pela verdade, mais amor por essa Bíblia sagrada, por essa mensagem. Nos faça amar acima de todas as coisas naturais a estas promessas gloriosas que o Senhor tem trazido para nós nesses últimos dias. Aqui está essa pequena congregação e longe de mim há uma grande congregação, invisível, em seus lares, que estão também nos acompanhando, Pai.
E eu estou aqui buscando a direção do Senhor para, enquanto eu permanecer de pé, eu possa pronunciar palavras de vida, de saúde e de vitória para todos os teus filhos, pois nós somos a corneta, nós somos apenas o violino, o Senhor é o mestre, o Senhor é o tocador, o Senhor é o que sabe todas as coisas. Então venha, Pai, e venha tocar em mim, para que o Senhor possa falar ao teu povo o que eles precisam para esta noite, porque eu creio que para o dia de amanhã o Senhor terá o seu pão, a sua palavra, a sua orientação. O Senhor tem para o dia de amanhã o que nós precisamos. Mas hoje, Pai, esse é o nosso pão racional. Nos ajuda a alimentar a nossa alma. Nos ajude, Senhor, a compreender verdadeiramente que nós não fomos colocados aqui por mera causa. Não fomos colocados aqui apenas por uma coincidência, por um lapso de Deus. Não, Pai, nós estamos aqui porque antes da fundação do mundo, na mente do Senhor, nós já estávamos ali, vestidos, posicionados, aqui nesse lugar, nem 1 milímetro fora daquilo que o Senhor já tem determinado. Por isso eu quero agradecer, porque não somos, Senhor, um objeto do ocaso, nós somos o cumprimento da Tua palavra. Te agradecemos pelo Senhor ter nos conduzido até aqui e cremos que o Senhor fortalecerá os nossos passos para não vacilarmos diante da batalha. Ajuda meus irmãos que tiveram essas experiências, Pai, passaram por essas experiências. Nenhum de nós gostaríamos de passar por isso, mesmo que seja prejuízo material. Mas, Senhor, ensina-nos a Te amar, a Te servir e a compreender que essas coisas não nos abalam. Pelo contrário, nos fortifica na fé e nos dá convicção de que deveremos lutar todos os dias para vencermos. No nome de Jesus, aceite a nossa gratidão pelo livramento de cada um de nossos irmãos, tão somente para a Tua glória. Amém. Amém. Pode sentar, irmão. Vamos conversar um pouco. Hoje o clima está muito bom, né? A igreja está maravilhosamente bem. Eu fico feliz por estar aqui nesse ambiente tão aconchegante. Ontem nós falamos pela internet, muitos de vocês nos ouviram falando um pouco sobre a experiência do irmão Brano na África, e eu creio que Deus nos ajudou. E hoje eu quero relatar um pouquinho dessa história maravilhosa da promessa de Deus em Joel. Lá no Velho Testamento, um dos menores profetas da Bíblia, Joel, trouxe uma grande profecia para os nossos dias e para o nosso tempo. E que promessa maravilhosa. No dia de Pentecoste, nós encontramos então o cumprimento desta promessa. E existe para os nossos dias, ou para o nosso tempo, um preço a ser pago por aquilo que você crê. Então, toda decisão tem um custo. No casamento, nos negócios, na mudança, sempre vai ter um custo a ser pago. Ser cristão hoje tem um preço. Nós não podemos ser cristão sem saber que existe um preço a ser pago por aquilo. Não que Deus nos cobra, mas o inimigo vai cobrar. Vai cobrar porque ele vai nos pressionar se realmente aquilo que decidimos, aquilo que cremos, realmente nós estamos convictos daquilo, né? E muitas vezes essas provas que vêm sobre nós é apenas Deus olhando para nós, para saber a atitude que nós vamos ter diante daquilo. Qual é o caminho que nós vamos tomar? Qual é a direção que nós vamos? Porque Deus não abandona seus filhos. Mas muitas vezes o profeta ele cruza os braços e observa como você está agindo diante daquela prova. Aqui nós vemos uma grande promessa. E Pedro, esse homem ele não era um homem educado, ele não tinha nenhuma educação, ele não tinha nenhuma formação, escolaridade, um homem simples. Mas quando isso aconteceu, porque nós pensamos que, como que as pessoas simples vão entender? Não,
quando acontecer, os simples entenderão. Os humildes entenderão. Porque, olha aqui, essa promessa estava escondida num dos menores livros da Bíblia, Joel. Mas quando ela se cumpriu, no dia de Pentecostes, ela se cumpriu, esse Pedro, o qual nós dizemos que era um homem totalmente iletrado, um homem analfabeto. Pedro era analfabeto. Na linguagem do profeta, Pedro, porque um homem que não sabe assinar o seu nome, ele é analfabeto, não é? E o Mombrano diz que ele não sabia assinar o seu nome. Pedro não sabia assinar o seu nome. Para mostrar que a revelação não depende de sua intelectualidade, depende da sua fé em Deus, da sua convicção, da sua segurança de que aquilo é a verdade. Então Deus se encarrega de fazer aquilo viver na sua vida. Não porque você entendeu intelectualmente, mas porque você creu e isso lhe foi revelado. A revelação não depende da sua qualificação. Nem mesmo se você for cego dos seus olhos naturais, Deus não perde a você porque você é cego. Se você é surdo, Deus tem uma maneira de chegar no seu coração e te abençoar, mesmo sendo surdo. Por quê? Porque não depende desse corpo humano, não depende dessa máquina humana, depende da providência divina. E quando Ele quer, Ele faz. Agora, nós achamos que é difícil crer, eu acho que mais difícil é uma jumenta falar. Porque nós pensamos que é difícil crer, é difícil ver, mais difícil é uma jumenta falar. E ela falou em voz humana, uma linguagem que Balaão entendeu depois, não é? Falando de si próprio. E então mais difícil seria isso. O que é difícil para Deus? Porventura, há alguma coisa difícil para Deus? Não. E o profeta disse, se não é difícil para Deus, não é difícil para você também, que é filho de Deus. Então Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe, varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Um homem analfabeto pregando para 3.000 pessoas. E não somente isso, ele não estava pregando para 3.000 pessoas falando besteira, falando asneira, falando coisas inconvenientes. Quando ele se levantou, ele estava tão cheio do Espírito Santo, do poder vivificador, estava tão cheio da graça, do amor de Deus, que ele pôs-se em pé e levantou a sua voz, e eu acredito que aquele velho Pedro, com a coragem que ele tinha, o rompante que ele tinha, eu creio que ele pôs de pé e começou a pregar com a maior voz que ele poderia ter. Varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. É um homem que sabe o que está falando. Escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Não vamos se enganar, que nós não estamos bêbados, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele achou as escrituras, ele não sabia ler, ele era analfabeto. Quem é que levou ele a entender que Joel tinha dito que isto era promessa para ele? É porque a vindicação da promessa nos leva a um relacionamento tão grande com Deus, que a própria mente de Deus, que estava em Deus, vem a você, e a mente que estava em Joel, agora estava em Pedro, porque a mente de Joel era a mente de Cristo, e agora Cristo estava em Pedro. Então, toda a Bíblia que fosse necessário, o apóstolo São Pedro iria citar toda a Bíblia naquele sermão. Porque o autor da Bíblia, que era o Espírito Santo, estava nele. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles, como línguas repartidas como de fogo. O Espírito Santo veio, e quando o Espírito Santo veio, ele poderia ter citado toda a Bíblia. Porque
Deus estava nele. Aí você vê o irmão Brana, um homem com curso secundário apenas, né? Um homem humilde, não tinha escolaridade. Você vê os sermões que esse homem trazia das Escrituras, não podia ser o homem William Branham. Tinha que ser o homem que estava dentro dele. Tinha que ser algo maior do que o William Branham. Tinha que ser o autor da Bíblia, o autor da palavra, é que estava dentro dele para trazer essas verdades para nós. Então ele disse, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Exatamente como está escrito em Joel. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele citou exatamente a escritura de Joel, capítulo 2. Exatamente como Joel falou, Pedro falou a mesma coisa. Porque ele viu que isto era o cumprimento daquilo que havia sido prometido. Agora, em Atos 2:37, ele prega para aquela multidão, fala para aquela multidão, se arrepende, ele batiza, né? Depois começam os milagres em Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 4 começa o quê? A perseguição. Depois do cumprimento da palavra de Deus, na vida dos apóstolos, na descida do Espírito Santo, aí começa a perseguição por causa da palavra que havia descido. Ali ele estava pagando o preço. Ora, eles tinham que saber que servir a Deus no mundo de incrédulos como aqueles, e se eles foram capazes de matar o próprio Senhor Jesus, crucificando-o, esse espírito não era capaz de perseguir a sua igreja também? Ele sabia que haveria uma perseguição, havia um preço a ser pago por aquilo. Irmão, quando nós nos convertemos ao Senhor, Deus não dá para nós um sapatinho de lã, não, uma camuflagem, uma roupagem, não. Ele coloca uma espada em nossas mãos e manda que nós vamos adiante à guerra. Nós vamos à peleja. Nós não nascemos de novo para termos uma vida fácil. O céu não é para molengas, o céu não é para covardes, o céu não é para medrosos, o céu é para homens que enfrentarem seus dias com coragem, pela promessa de Deus, resistiram reis, resistiram às provas, permaneceram fiéis e no final levantaram a bandeira da vitória. Não foram fáceis os dias dos apóstolos e não será fácil os dias para nós daqui para frente. Não será fácil para a igreja, não será fácil para o povo, mas agora é a hora em que cada um de nós mostraremos as nossas cores diante da prova que tem vindo. Em Atos 4, então encontramos que eles estão diante de Pedro e João perante o Sinédrio, né? E assim por diante, foram provados. Eles foram provados e perseguidos. Agora, note aqui também, em Atos capítulo 4, versículo 32. Voltando um pouquinho, Atos capítulo 4, Pedro pregando diante do Sinédrio. No versículo 23, depois de ter sido presos, e solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Eles tinham o prazer de sofrer por amor de Jesus. E não somente isso, eles contavam o testemunho mesmo. Ele não chegava dizendo, eu bati, eu acabei com o Sinédrio lá, eu destruí, eu realmente levantei lá e Deus me usou, e eu dei uma bordoada no sumo sacerdote, e eu acabei com o fulano. Não,
eles voltavam para agradecer a Deus por ter apanhado, sofrido pelo nome do Senhor. É o inverso daquilo que se pensa religião. Servir a Cristo é dar ao seu corpo as marcas da perseguição. Servir a Cristo é sujeitar a vontade de Deus e entrar na fornalha, e entrar na perseguição, passar por todas essas provas e dizer, dou graças a Deus, que o que eu estou sofrendo foi minha decisão pela palavra, minha decisão pela verdade. Fui expulso de casa porque a minha decisão era permanecer ao lado do Senhor. Fui perseguido no trabalho porque minha decisão foi permanecer na palavra. Perdi o meu emprego porque eu estava vivendo uma vida correta e cristã, porque não me alinhei com os falsos operários, com os falsos funcionários que queria que eu fizesse algo errado. Eu saí, eu perdi, e você volta para casa, junta com a sua família, vem na igreja e dá testemunho que a perseguição foi por causa da palavra de Deus. Você não sente aborrecido. Eu perdi o emprego porque você faltou hora, porque você não trabalhou. Não, eu perdi o emprego porque eles não aceitaram a minha maneira de viver lá no trabalho. Não me aceitaram a minha maneira de comportamento, a minha maneira de vestir. Aí você volta para casa e diz, graças a Deus. Eu não vou me preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor proverá para mim o pão, que Deus me dará o pão, ganho com justiça, e esse pão tem que vir das mãos do Senhor. Eles estavam nesta condição. E solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há. Eles não estavam preocupados pela perseguição, eles não estavam preocupados pelas provas, eles não estavam preocupados por aquilo que eles sofriam. Eles não disseram para Deus, Senhor, por que nós estamos sofrendo? Senhor, por que nós estamos pagando isso? Senhor, por que nós estamos passando por essa prova? Pelo contrário, eles tinham a revelação que aqueles que querem viver piamente em Cristo terão que sofrer perseguição. Que dissesse pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. A oração deles era lembrar o que tinha acontecido no passado. Pela boca de Davi, Davi já tinha profetizado que seria assim. Quando você conhece a profecia para a hora, a mensagem para o dia, e o que a igreja deveria pagar pela sua escolha, pela sua decisão, não deveria nenhum cristão se sentir chateado, nenhum cristão se sentir abatido, porque a hora que nós estamos vivendo já foi profetizado que seria assim. Basta você olhar coisas que hão de ser, as profecias do irmão Branham para o nosso dia, e você vê que nós, a igreja, deveria passar por isso. A igreja deveria passar por isso. Mas eles começaram a lembrar. Porque verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora eles entenderam. Tudo que havia acontecido já estava escrito que era assim. Porque agora o Espírito Santo estava neles. Então, nós entendemos o que está acontecendo hoje, porque o Espírito Santo que estava no profeta, o Espírito Santo que profetizou através da mensagem do profeta, agora também está em nós, para que você compreenda que você deveria passar por essas coisas. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Então, eles não estavam pedindo brandura, não estavam pedindo que Deus livrasse eles do chicote, da perseguição.
estava pedindo a Deus força para continuar pregando aquilo que ele cria, o que era a verdade. Porque Pedro já tinha declarado que era o cumprimento da palavra. E agora ele disse: Senhor, nos dê força para continuar. Quanto mais perseguição, quanto mais vier perseguição, mais levante a sua voz e pregue. E fale da sua convicção diante de Deus. Foi o que eles pediram naquele dia. Senhor, agora nós te pedimos, olhe para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Com ousadia a tua palavra. Porque no versículo 16, do capítulo 4, diz assim, dizendo: que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. A descida do Espírito, o cumprimento da palavra, não deixa dúvida. Não adianta você pregar a terceira puxada, a revelação da palavra, se a sua conduta está manifestando outra coisa contrária. Aqui, eles estão testificando, o próprio inimigo está testificando que aquilo era notório e todo mundo estava vendo que aquilo era verdade. Porque a emoção passa, mas o que é real permanece. A igreja que tem entrado na verdadeira terceira etapa não vive de emoção, não vive de sintomas carnais. A igreja verdadeira, ela entrará numa posição tão grande diante de Deus, no qual ela terá o poder de Deus em controle, para viver uma vida que as pessoas digam verdadeiramente: nós temos visto acontecer isso. Porque que desagradável seria, não apenas para o de fora, mas um pai, uma mãe, ver um filho cantando, uma filha cantando, glorificando a Deus, e uma vida errada lá fora, uma vida de mau testemunho, de namoros errados, testemunhos errados, cortando o cabelo, se pintando, todo tipo de coisa. Como que o marido, nessa condição que nós estamos vivendo hoje, vai ver sua esposa cantando na frente com o seu cabelo tosqueado, cortado? Como que o pai permitirá que essa filha faça isso, se lá atrás ela está fazendo algo contrário? Mas aqui, quando aconteceu o cumprimento da palavra de Joel 2, o mundo tinha que dar testemunho. O próprio Sinédrio tinha que dizer: olha, não podemos negar que verdadeiramente houve um sinal no meio desse povo. Agora, existe um preço. Existe um preço a ser pago. Cabe a você querer pagar por isso. Porque todos que habitam em Jerusalém, é manifesto por eles, que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Quem que não podia negar? Os próprios adversários. Eles não vão poder negar o que Deus está fazendo no meio do povo dele. O próprio adversário tem que admitir: algo aconteceu. Eles não vão poder negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. Então eles querem calar. A verdade, o cumprimento da palavra leva o adversário a querer silenciar, porque Jerusalém estava contaminada. A cidade estava contaminada, o povo estava alvoroçado, porque algo tinha acontecido e era inegável. Era inegável que algo tinha acontecido, como a samaritana. Era inegável que aquela mulher mudou de vida. Assim também, a descida do Espírito, o cumprimento da palavra e a promessa para o dia de hoje é inegável diante dos próprios acusadores. Eles não poderão negar que algo realmente tem acontecido. Então, o que eles decidiram? E chamando-o, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Falar isso para o incrédulo funciona. Mas falar para um crente que você vai deixar de falar da sua fé? Irmão Brana entrou numa oficina mecânica e o mecânico disse: ó Billy,
Você é bem-vindo aqui, mas essa religião sua, por favor, deixe lá. Eles, onde ela não entra, eu também não entro. Eu também não entro. Saiu dali, um caminhão foi dar um marcha-ré, passou por cima do genro daquele homem, o genro passou por cima dele, algo, vocês conhecem a história. Consequência, porque havia algo que era real. Agora, uma filha ou um filho falar para mim assim, olha, pai, o senhor pode vir na minha casa, mas se eu não toque nesse assunto, nunca mais. Onde eu não puder entrar com o que eu creio, eu não entrarei sozinho, porque todo lugar que você entrar sem esta fé, você estará nas mãos do diabo, porque é só Deus que pode proteger nós nesta hora, e eu não quero ficar longe das mãos do Senhor, então eu não entraria. Como que pode acontecer uma reunião de obreiro como essa do Sinédrio, aonde manda você calar aquilo que você crê? Porque não passa de sinédrios, não passa de Pôncio Pilatos, não passa desses sacerdotes. Olha, tudo bem, você vem aqui, mas não fale mais dessa fé. Vocês vão, não divulgue, mas negativo. Aonde nós entrarmos, aonde nós formos, nós vamos testificar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se não querem, nós vamos procurar quem quer, mas nós vamos levar sempre conosco a marca do cristianismo. E a marca do cristianismo é uma separação total do mundo, separação total dos incrédulos, separação total dos fariseus modernos. Por isso Deus podia confiar em Abraão. Sai do meio da tua parentela, Abraão. Nós somos semente de Abraão. Amém. Nós queremos defender os nossos laços humanos. Nosso pai, nosso avô, nosso tataravô. Defender a nossa linhagem. Que linhagem o quê? A nossa linhagem é celestial. A nossa linhagem veio de Abraão. Nós vivemos pela fé. Não adianta, irmã, não adianta, irmão, você pode ter 5 filhos, 10 filhos, 15 filhos, mas tem uma coisa, sua filiação é Deus. Nem que todos lhe abandonem, há uma filiação, Pai, que nunca vai te abandonar, caminhará contigo dia e após dias. Mas o que acontece é que eles, quando desceu esse poder, desceu esta promessa, aconteceu esse cumprimento dessa profecia, isso estava incomodando todo mundo. Estava incomodando todo mundo. Então, qual foi a decisão do Sinédrio? E chamando, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. É fácil, né? Para um incrédulo, mas para Pedro? Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, aí os homens que se levantam pela verdade, eles não se calam. Não vou falar nada para não me queimar. Não, isso não é Pedro, não. Pedro estava diante da autoridade máxima da igreja, o Sinédrio. E quando lhe for dito que eles deveriam se calar, como se calar? Olha o que Pedro diz, Pedro e João. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus? O que é mais importante? Ouvir o homem ou ouvir o que Deus tem a dizer? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Como nós vamos deixar de falar daquilo que Deus tem provado que é a verdade? Você vai ser excomungado. Graças a Deus por isso. O dia que eu for excomungado por causa da palavra de Deus, eu estou num bom lugar. Isso prova que o lugar que eu estava é nada. Então, disse assim, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que você tem visto e ouvido? Tem visto vidas transformadas? Tem visto jovens mudar suas vidas? Tem visto famílias mudar suas vidas? Tem visto maridos mudar suas vidas? Tem visto esposa mudar suas vidas? Homens que nunca se preocupavam com ler mensagem como está aí fora, voltar a ler,
voltar a se interessar, voltar a buscar, voltar a orar, voltar a buscar a Deus. Tem acontecido? Tem visto alguma mudança ou não? Temos sentido que algo tem acontecido ou não? Se nós vemos que isso é o cumprimento da promessa para a hora, nós não podemos nos calar diante das ameaças. Nós temos que continuar testificando dessa verdade. Eles ficaram valentes, ó. Mas eles ainda os ameaçaram mais, né? Em tudo que eles puderam fazer, eles ameaçaram. Nós vamos quebrar mesmo, nós vamos perseguir mesmo, vai provar. E ameaçaram mesmo, mas a promessa estava vivendo dentro daqueles homens. Podiam matar o corpo, mas não a promessa que estava dentro deles. E ele diz assim, ó. Mas eles ainda ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Tamparam a boca deles, porque o povo estava vivendo aquilo também. Não era só ele que estava pregando, o povo estava respondendo com as suas vidas. E aqui onde ele diz, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Tampou a boca deles. Não é verdade? Amém? Então, encontramos aqui, onde ele diz assim, enquanto estenda as tuas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Em vez de ter medo, mais eles se empolgaram, mais desejaram pregar a palavra de Deus. Agora, o mesmo instante que isso deu coragem para pregar aos demais e anunciar essa verdade, veja o que isto fez no verdadeiro grupo. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Isso aqui não era uma reunião de obreiros carnais. Era uma reunião de filhos e filhas de Deus que tinham recebido a promessa e podiam falar a mesma língua. Havia um só coração, havia uma só alma. Não havia dissensão entre eles, mas havia um povo que tinha recebido a mesma porção do Espírito. Havia um só coração, uma só alma, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Eram comuns. Quando o diabo vê essa unidade, ele vai trabalhar para desestruturar isto. Ele vai trabalhar, Mombrana disse na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. E se o Satanás não permitirá que seja assim. Ele entrará no meio de vós, como um inconverso. E se ele puder, ele vai destruir a unidade do corpo. Por isso que no aposento alto, só pôde ir 120. Mas era 120 interessados na promessa de Deus. Eles queriam ser diferentes. Eles queriam receber algo. E eles foram para o aposento alto, se reuniram. Por que os demais não foram? Deus esperou que saísse os últimos empecilhos, os últimos obstáculos. Quando 120 homens, mulheres estavam ali, Deus disse, agora eu vou cumprir a minha promessa. Porque Satanás lutará, irmão, para desintegrar. Qualquer família, você sabe, os problemas dos filhos é para desintegrar a unidade do lar. Por isso, ver os filhos é um problema. Quando vê os netos, mais possibilidade de problemas ainda.
Quando vem os bisnetos, mais ainda. São mais janelas para entrar e desestruturar aquela família, porque uma família unida não passa necessidade. Os filhos terão responsabilidade com os pais terão responsabilidade com os filhos. Há uma comunhão. A família trabalha dentro de uma união, mas a desunião traz o quê? A fraqueza, a debilidade. Muitas famílias, se tivessem mais unidade, fossem mais unidos, os velhos não passariam necessidade. Os filhos não estariam nessa condição. É porque cada um vai para o lado. Por que não dizer? Às vezes começa a ganhar e ganhar mais, a família começa a desaparecer. A família começa a desaparecer. Começa então o diabo trabalhando para desestruturar essa família. E é bem certo que um pai cria 10 filhos, 10 filhos não pode criar um pai. Por quê? Porque vem a nora, porque vem o genro, porque vem os netos, porque a família aumenta, o número de janelas abertas é maior. Deveria, como na igreja primitiva, ali não era pai, filho, mãe, ali era tudo que criam. Havia uma unidade perfeita, e se esse mesmo espírito pode entrar em homens que não são nem parentes e pensar a mesma coisa e agir da mesma coisa, o que ele não faria numa família unida? Com o mesmo pensamento, com o mesmo desejo, que família poderosa não seria? É que falta nós observarmos que Satanás não quer a nossa unidade. Ele quer destruir a igreja, ele quer destruir a família. Os problemas que veio para desestruturar a família e trazer o problema para a igreja. Porque uma família unida, ela é vencedora. Ela é vencedora. Então, assim era. E diz a Bíblia. E os apóstolos davam com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante o quê? Graça. Graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas essa unidade trouxe também inveja aos demais que não podiam viver nesta condição. Capítulo 5, versículo 17. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então agora, aqueles mesmos que mandaram calar a boca, não queriam ouvir, mas quando viram o próprio Deus trabalhando, aí o problema agora era a inveja. A inveja é uma desgraça. Ela destrói. A inveja mata uma pessoa. E aqui, quando a igreja vivia esta unidade, esse amor fraterno, esse amor um para com os outros, isso causou inveja nos adversários. Gostaria de ter uma igreja como aquela, um povo como aquele, unidos como eles. E a Bíblia diz, e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de quê? De inveja. E lançaram a mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Ah, mas que coisa, servir a Deus. Por que Deus não guarda? Por que Deus não livra? Por que Deus não protege? Não, Deus se agrada de se expressar no sofrimento, na vida dos seus filhos. Então, o que era isso? O resultado
da decisão de ter tomado a palavra como absoluto e o próprio Espírito Santo neles levaram eles a uma vida de sofrimento. A primeira ameaça do diabo é essa: ó irmã, se você se batizar, ô irmão, se você se batizar, a sua família vai te abandonar. Você sabe, irmão, que é uma das piores ameaças que o diabo pode fazer, chama-se desprezo. O desprezo é uma das piores ameaças do diabo. É a coisa mais doída que existe, chama-se desprezo. E Satanás sabe disso. Ele aproveita dessa oportunidade. O pai abandona a filha porque tornou uma crente. A filha, os pais abandonam os filhos porque tornou um crente. Eu sei o que eu passei na minha vida. Eu sei o que passei na minha conversão. Minhas irmãs estão aqui, sabem o que nós passamos. Cada um que se converteu. E as lutas que vieram depois. É um preço. É o desprezo. Oh, você vai perder tudo. Você não tem mais isso. Você não tem mais aquilo. Por isso Davi disse: Senhor, tire qualquer coisa de mim, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo é o meu consolo. Na hora da multidão, na hora que está sozinho, na hora que tem amigos, na hora que não tem amigos. Mas ele faz isso. Ele traz o desprezo para a sua vida. Ele traz o desprezo para os seus próprios amigos, para forçar a você a tomar uma decisão errada. Por isso, Deus, sabendo o perigo da amizade e o perigo da própria família, e queria um homem que ele pudesse usá-lo como um memorial. Ele tomou Abraão e disse: Abraão, para que eu possa te abençoar, Abraão, pega a tua esposa, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra distante. Deus já estava prevenindo e sabia que isto era um problema para Abraão, separando para uma bênção maior. Quando Abraão estava sozinho, longe de tudo, longe de todos, estava naquela angústia, Deus disse a Abraão: olhe para os céus. Você pode contar quantas estrelas tem? Ele disse: não, Senhor. Ele disse: essa é tua descendência, Abraão. Abraão, tu pode olhar para quantos grãos de areia há na praia? Não, Senhor, essa é tua descendência. A hora que nós pensamos que nós estamos sozinhos, Deus manda nós olhar para cima. O nosso lar não é aqui. Nós temos uma casa eterna. E nossos verdadeiros irmãos estarão do outro lado. O Simão Brana esteve na sexta dimensão e viu milhões lá do outro lado. Essa é a nossa família. Esses são nossos amigos. Esses são nossos compatriotas celestiais. Então eu não estou olhando agora como Abraão, não estou olhando agora longe da família, longe dos amigos, longe das oportunidades. Eu estou olhando para cima, que foi o que Deus consolou Abraão. Olhe para cima, irmã, irmão, olhe para cima. Ali está a semente de Abraão. Deus tem como consolar os seus filhos. Deus tem. Na vida de Elias, houve uma hora tão difícil, pela decisão de Elias de servir a Deus, houve um preço a ser pago. Tão difícil que você já pensou, irmão? Elias matar 400 profetas, degolar todos eles. Que homem valente era Elias, não era? Matou 400 profetas, o sangue rolando para todo lado, matando os profetas, destruindo os profetas de Baal, toda aquela briga. Um eleito tem que saber brigar. Um eleito tem que saber se parar pela verdade. Se é que tem que pegar a espada e degolar o inimigo, vamos degolar o inimigo. Elias era assim, degolou 400 profetas, destruiu aquelas estátuas de Baal, fez todo aquele movimento. De repente, uma mulher procura ele para matar, ele cai fora. Sabe por quê? Tem hora que você tem que fugir. Tem hora que você tem que correr mesmo. Você tem que achar uma caverna para você se esconder.
Uma hora você é valente, destrói, outra hora fique quietinho, corra, se esconda, não se exponha. O Mombrana disse que aquela ameaça de Jezabel para Elias, Elias saiu, que ele perdeu a própria mente. Elias perdeu a própria mente. Depois de fazer tudo isso, de arrebentar o adversário, de matar o opositor, destruir, cumprir a vontade de Deus, Elias fugiu. E o profeta disse que ele perdeu a mente. O Mombrana disse que Elias escondeu tanto, irmão, que Deus estava tendo trabalho de encontrar onde ele estava. Diz que Deus saiu procurando Elias. Onde é que esse homem escondeu? Onde é que esse homem está? Porque uma mulher pôs ele para correr. E ele se escondeu tanto dessa mulher que o próprio Deus tinha dificuldade de encontrar. Muito menos o diabo, né? Se o próprio Deus tinha dificuldade de encontrar Elias, o diabo muito menos ainda. Jezabel jamais encontraria Elias. Encontrou ele lá dentro de uma caverna, barbudo, peludo, vivendo aquele tipo de vida lá. Aí Deus foi consolar Elias. Tem a hora que nós corremos, mas tem uma hora que nós vamos arrebentar a cabeça dos adversários também. É Deus que faz dessa maneira. É a decisão, é o preço que você tomou por servir a Cristo. É o preço, foi sua escolha. É a sua escolha. Então, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Isso não preocupa com eles, não. Volta lá de novo e continue pregando. Se eles pôr na cadeia, eu tiro de novo. Se eles caírem, eu levanto eles. Vai lá de novo, Pedro. E pensa que eles correram, voltaram de novo, foram pregar lá aonde eles pegaram ele. Foi pregar, exatamente, porque o Espírito Santo não te dá medo. O Espírito Santo te dá coragem. O Espírito Santo te dá força para lutar. O Espírito Santo te dá força para ir adiante. E o anjo disse: volta lá, Pedro, e vai pregar lá no templo, viu? E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Ensinavam mesmo. Continue pregando, viu, irmão? Onde tiver oportunidade, fala mesmo. A revelação é esta, a verdade é essa. Ah, nós vamos te cortar, nós vamos te pôr no Facebook aí. Eu acho que mais é Facebook, porque está degolando tanta gente, mas é Facebook, o certo do nome deve ser Facebook, porque é a cabeça rolando para todo lado, com todas essas notícias, né? E assim por diante. E ouvindo eles entrar no templo de manhã cedo no templo e ensinavam. E eles não pararam, não. Eles continuaram ensinando. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxesse. Chegou atrasado o diabo. Vai lá buscar Pedro, que nós vamos dar uma sova nele. Vamos lá buscar, nós prendemos, nós mandamos calar a boca, agora não calou, nós prendemos, vai lá que nós vamos dar uma surra nele. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão. E voltando, lhes anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos lá dentro. O silêncio. Não tinha ninguém lá dentro. Não viram nada que estava acontecendo. Estava pensando que estava preso, amarrado, acabado. Não, estava longe, pregando fora. Ele já tinha escapado, porque o anjo tinha descido e tinha tirado eles da prisão. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Eles não entendem mesmo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Eles tinham recebido a promessa. Vocês querem ver ele? Vai lá escutar ele lá na internet, lá, viu? Estão lá pregando lá. Aqueles que vocês mataram, ou prenderam, ou jogaram na cadeia, ou perseguiram, volte lá que ele continua pregando lá, hein?
Ele está pregando lá de novo, vai lá. Porque veio, continua pregando. Porque filho de Deus não fica nas mãos do diabo. Deus, quem acaba conosco é Deus. O diabo não pode acabar com nós. Se um dia nós formos levados num acidente, ou pelo fogo, ou pelo mar, ou pela água, é porque Deus acabou conosco. Então, nós encontramos aqui essa preocupação, quando eu estava lendo aqui. E chegou anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência. Agora eles querem fazer partido. Não com violência. Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Temiam perder a igreja, perder o povo. Com o comportamento deles em relação a Pedro e João. Eles tinham medo de perder o povo, né? Então tinha que tratar com muita delicadeza. Irmão para cá, irmão para lá. Mas por que bateram antes? Bateram antes, agora quer ter companheirismo. Mandaram para a cadeia, agora quer ter companheirismo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasse nesse nome? Não falamos para você que não... Pare com isso, não pregue mais, isto e aquilo outro. Nós não falamos que não é para pregar mais sobre isso, porque o arcebispo falou, o sumo sacerdote falou, o bispo maior falou. Então todos têm que obedecer. Obedece quem é servo do sumo sacerdote, mas quem é servo de Deus obedecerá à voz de Deus. Porque o anjo disse: volte e pregue a palavra de Deus, não a palavra do sacerdote. Não a palavra do homem, a palavra de Deus. Não admoestamos nós que não ensinasse nesse nome, e eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina. Olha, já está no Nordeste, já está no Sul, já está no Centro-Oeste, encheram Jerusalém desta doutrina. E nós temos que acabar com isso, nós temos que parar com isso. Não para não. Enquanto o anjo estiver à disposição dos seus escolhidos, não há prisão que segura, ele vai escapar de todas elas. Mas preste bem atenção, irmão. Se a Escritura não é a mesma ontem, hoje e eternamente. Se isso não é a Bíblia para nós hoje, então o que é? Nós estamos vendo o evento da descida dele no dia de Pentecoste. Ele veio no dia de Pentecoste. E quando ele veio no dia de Pentecoste, a atitude foi essa. E quando ele veio no monte pôr do sol, a atitude também é esta. Tanto para os eleitos como para os não eleitos. É o mesmo cenário. É o mesmo Deus que desceu. Desceu lá, desceu aqui. Agora os resultados são os mesmos. Porém, não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasse nesse nome, e eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí está um homem de Deus. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Eles não querem ouvir a verdade. Vocês mataram. O Deus de nossos pais levantou a Jesus de Nazaré, que vocês mataram. Sim. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas coisas. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aleluia. E ouvindo eles isto, e enfureciam e deliberaram matá-los. Não adianta, não vai converter mesmo. Não vai mudar mesmo. A vontade é destruir, a vontade é matar, mesmo que seja verdade, seja a palavra, mas a ira toma conta, e eles não querem saber disso. Então o que deliberaram? Crer
Não, deliberou matar. Matar. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Um homem inteligente. Inteligente no meio da reunião. Enquanto eles queriam matar, levantou e disse, não, para aí. Tem uma coisa mais certa a se fazer. Um homem inteligente, que pôde se levantar, mandar calar, pediu a atenção do povo, mandou os apóstolos saírem, e disse, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desse dia levantou-se Teuda, dizendo ser alguém, a esse se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens, e deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Para que não aconteça, sereis também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, não deixou por medo não, viu, irmão? Mesmo que eles creram em Gamaliel, mandou bater nos apóstolos. A Bíblia diz, tendo açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e o deixaram ir. Agora eles pararam de falar do nome de Jesus? Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles sabiam que esse era o preço. Eles deram glória a Deus por sofrer pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar quem? Amém? A Jesus Cristo. Não tem tempo para pregar? Vamos pregar nas casas. Onde abrir, vamos pregar. É assim que a igreja fazia. O sinédrio não quer ouvir. Não tem problema. Tem uma família que nos ouve. Tem uma irmã, tem um irmão, tem alguém ali que quer nos ouvir. Vamos continuar pregando para ele. E vamos regozijar pelo que isso tem causado nas nossas vidas. É o preço da nossa escolha. Você escolheu servir a Jesus, então você escolheu levar também as marcas das feridas que lhe atingiram quando o seu corpo estava aqui na terra. Você escolheu sofrer por amor a Ele. Então dê apreço a esse nome, a esta vida, a esse Espírito Santo. Não lamente, agradeça a Deus. Seja fiel à sua palavra. Aonde você estiver, diga, Senhor, muito obrigado. Não sou digno de sofrer por causa do teu nome. Vamos ficar em pé. Que o Senhor seja louvado, amém? Graças a Deus. Que o Senhor seja louvado. Deus tem sido maravilhoso. Estou ciente disso. Que as nossas provas hoje não é para nos trazer tristeza, nos trazer alegria, por saber que Deus nos contou nesse dia para levar as marcas do verdadeiro cristianismo. Amém? O irmão Guedes de Cascavel pede oração pelos irmãos que pediram batismo no último culto e também pela mudança do irmão Eliezer e pela igreja de Cascavel. Mandiva dos Anjos de Ponta Grossa agradece a Deus por mais um ano de vida que completou ontem e que Deus continue abençoando. A irmã Gabriela de Curitiba pede oração para que Deus lhe dê saúde, por estar com dores nas costas, está gripada. O irmão Billy pediu oração por Lourenço Davi, para que Deus lhe dê saúde. A irmã Odenir de Assis Chateaubriand pede oração por seu marido, pois terá que tomar uma decisão muito importante. Vamos fazer essa oração. Lembrando que amanhã, quinta-feira, a reunião com os cooperadores, a partir das 19h30. Senhor Jesus, uns agradecendo, outros pedindo, um desfrutando de boa saúde, outros indo para tratamentos médicos, mas todos em tuas mãos, todos diante da tua presença. Aqueles que precisam de consolo, que o Senhor lhe conceda. O que precisa de cura,
O Senhor é a fonte da cura divina. O Senhor é o poder maior. E aqueles que precisam, Pai, de ter uma decisão correta, o Senhor ainda pode fazer e abençoá-lo, para que essa decisão venha produzir frutos que realmente mostrem que foi uma decisão correta diante de Deus. Nós colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, crendo, Pai, que essas vidas serão abençoadas, os que vão se batizar, os que vão se mudar, todas essas coisas queremos a Tua mão, porque sabemos que só o Senhor pode abençoar. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmã Ayla e Odenir nos ouviram em Assis Chateaubriand. Irmão Guedes e família em Cascavel. Irmã Marília Menezes em Curitiba. Irmão Elber e Josiane em Curitiba. Irmão Derli e família em Enéas Marques. Irmã Lindalva em Guaíra. Irmã Guiomar e Irmã Maria em Guaíra. Irmão José e família em Jataizinho. Irmã Diva dos Anjos, Ponta Grossa. Irmã Aparecida, São José dos Pinhais, de Toledo. Irmão Valmir Mussolim. Irmão Ademir e família. Irmã Maria Mansara, irmã Sara, Noemi e Enzo. Irmã Vilma e a irmã Clarice. Irmão Wesley e família. Irmã Ruth, irmã Graça, irmã Ana. Irmã Edna, irmã Natanael. Irmão Billy, também em Toledo. Irmão Sandro e família de Vera Cruz do Oeste. Irmão Antônio Barabas, em Turvo, Santa Catarina. A irmã Idalete, em Blumenau. Irmão João Gomes, em Camboriú. Irmão Hélio e família, em Florianópolis. Irmão Heraldo, irmã Lucéia, em Forquilinha, Santa Catarina. Irmão Luiz, irmã Maria, irmã Franciele, em Itajaí. Irmão Aparecido e irmã Zilda, em Cosmópolis. Irmã Sara e família, em Mogi das Cruzes. Irmã Raquel Souza, em São Paulo. Deve ser filha da Aida, né? Raquel Souza. Irmã Edileuza, irmão João, irmã Otília, estão aqui em Curitiba, nos assistindo ali em Campo Largo. A irmã Dulce dos Santos, São José dos Campos. Irmão Josias e irmão Aquiles, em São Paulo. Irmão Luiz e irmã Angelina, em Contagem. Irmão Gilson Menezes Ferraz, em Cristina, Minas Gerais. Irmão Carlos e família, em Belo Horizonte. Irmã Esther e família, em Belo Horizonte. Irmão José Batista, em Lagoa Santa. Irmã Emily Araújo, em Montevidéu. Irmão Elifas e Mônica, em Macaé. Irmã Ana Lídia, em Gravataí. Irmã Ada, Novo Hamburgo. Irmã Rosane, Novo Hamburgo. Irmã Milena e Jureni, em Osório. Irmã Sabrina, em São Leopoldo. Irmã Margarete, São Leopoldo. Irmã Ela, irmão João e Lourenço, em São Leopoldo. Irmão Marcos Maia e família. Lembrando que nesse próximo dia 14, 15 e 16, nós vamos estar em Porto Alegre, ou na Grande Porto Alegre, conversando com alguns irmãos ali. E nessa próxima sexta-feira, nós vamos proclamar mais uma vez um jejum. E às 8 horas da noite, a Igreja de Curitiba estará aqui para reunir em oração. E se lá em Toledo, os que estiverem me ouvindo, eu gostaria que convocasse a igreja, pastor Paulino, para sexta-feira, oração a partir das 8 horas, porque em Toledo, várias irmãs e irmãos estão em jejum também nessa próxima sexta-feira. E às 8 horas da noite, a igreja de Toledo se reunir para orar, a partir das 8 horas da noite. Não há pregação, ler a Bíblia, e nós vamos orar pelos pedidos de orações dos irmãos que têm chegado para nós. Vamos ter um dia de jejum e oração nessa próxima sexta-feira. Eu conto com a Igreja de Curitiba, meus irmãos que me ouvem pela internet, onde vocês estiverem e puderem nos ajudar em oração. Será nessa próxima sexta-feira, o jejum o dia inteiro, e às 8 horas da noite, onde você estiver em suas casas, você puder orar. Lembra que 8 horas nós estaremos aqui orando por você, orando pelos pedidos, confiando em Deus. E vamos ver como aconteceu na igreja primitiva. Vamos ver os milagres, vamos ver a mão de Deus operando ao nosso favor. Amém? Deus te abençoe. Vamos cantar, irmão Guilherme? Mais um hino. Deus te abençoe. Abraça um ou outro aí agora. Diga Deus abençoe. Enquanto o irmão canta esse hino, despedindo a igreja. E amanhã,
vezes eu vi, mas não me importa, pois Cristo ali já tem preparado um palácio pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aqui no mundo as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando delícias preparadas pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Eu não sou pobre nem desamparado, peregrinando com Cristo eu vou. Não estou triste nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor. Eu tenho uma casa, eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor. Deus abençoe a cada um.